Magnificat et exsulta in spiritu. Olá pessoal, estamos aqui em mais um podcast do Sistema São José mergulhando em águas profundas. E lembrando que estamos nesse itinerário do catecumenato, né? No IVC, na Iniciação à Vida Cristã. Lembrando que no tema passado nós falamos sobre os Sagrados Corações de Jesus, Maria e José. E hoje o tema será os pecados contra o Espírito Santo e a Divina Misericórdia, referente ao Evangelho Dominical do dia 9/6 de 2024. Então, no dia 9, nesse domingo do dia 9, nós, na catequese da Sagrada Família aqui em Goiânia, nós pegamos como base esse evangelho para abordar esse tema, os pecados contra o Espírito Santo e a Divina Misericórdia, na semana seguinte, que vai de segunda até domingo, ou seja, do dia 10 ao dia 16, nós abordamos na nossa catequese esse tema partindo desse evangelho dominical. E esse evangelho está lá em Marcos 3, do 20 ao 35, que fala realmente sobre isso, o pecado contra o Espírito Santo. E para falar desse tema tão importante e que muitas vezes causa muita confusão, porque é muito sério, a gente vai ver que chega a falar na palavra de Deus que o pecado contra o Espírito Santo ele não tem perdão. Então, dependendo da forma que a gente acolhe isso e absorve isso, é um perigo muito grande para nós e para aqueles que ouvem. Então, para falar desse tema tão importante e tão sério, trouxemos aqui para participar conosco o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, uma graça de Deus, nós estamos mais uma vez juntos aqui, na segunda vez que a gente vem aqui um pouco contribuir com toda essa evangelização, né, do Santuário Basílica Sagrada Família. Que bênção. Então, vocês já tiveram a oportunidade conosco, né, de ter tido um podcast com o Ronaldo, né, o Ronaldo que já pode ser considerado teólogo, né, já está no finalzinho ali, né, o Ronaldo? Esse ano a gente finaliza. Mas a missão dele aí já é grande. Então, como um tema é profundo e tão sério, né, Deus conduziu para que, o Espírito Santo conduziu para que fosse ele, né, que estivesse aqui conosco para falar desse tema. Muito prazer mais uma vez de ter você conosco, Ronaldo, e sempre vai estar as portas abertas, né? A gente iniciando esse trabalho no Sistema São José, né, focado na IVC, na Iniciação à Vida Cristã, aqui do Santuário Basílica. Então vamos invocar, né, o Espírito Santo por meio do Imaculado Coração de Nossa Senhora para estar conosco, para falar justamente dele, né? Então vamos fazer a nossa oração antes da gente partilhar o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. E vinde também, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão de São José, nosso glorioso São José, que cuidou tão bem e com tanto amor e carinho de vossa amadíssima esposa Maria e de vosso Santíssimo Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, Ronaldo. Ficou para você aí falar sobre esse tema tão profundo, né, Ronaldo? Então vamos lá, vamos pegar a palavra de Deus, né? O pessoal que está nos assistindo. É importante, assim, quando as pessoas forem assistir o podcast, né, elas pausar e pegar a palavra de Deus para
para, junto com a gente, seguir aqui também na leitura, né? Então a palavra de Deus está no Evangelho de São Marcos, né? Isso, São Marcos. Capítulo 3, versículo 20 seguintes. Aqui até o 28, mais ou menos. Aqui para frente, a gente vai Vamos até o 35. Pode ir né? até o 35. Aí a gente vai aos poucos aqui meditando. Dirigiu-se em seguida a uma casa, e ali afluiu de novo tanta gente que nem podia tomar alimento. Quando os seus o souberam, saíram para o reter, pois diziam, ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído por Belzebu, e é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas, como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito, ele tem um espírito imundo. Chegaram a sua mãe e seus irmãos e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disse-lhe, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse-lhe, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o Evangelho tem uma riqueza eterna, né? Porque é a própria revelação, né? As Sagradas Escrituras, a Sagrada Escritura, ela é a fonte da revelação, né? Então, ela é a fonte, como a tradição cristã também. E é interessante desse tema que nós vamos falar sobre a questão dos pecados contra o Espírito Santo e também a Divina Misericórdia, a gente relacionar todos os itens que estão aqui, né? Porque tem muita coisa, né? Aqui a ideia é o seguinte, Jesus, ele no contexto geral, ele começa o seu ministério já com 30 anos, né? Mais ou menos. E aí ele começa a fazer coisas, e essas pessoas que estão falando com ele aqui, inclusive os parentes, o que os parentes estão falando? Ele está fora de si. Não falou que ele estava com demônio, mas falou, é como se fosse o seguinte, olha, ele estava aqui normal, aqui em casa, agora de repente, o que ele está fazendo? Quem foi que falou para ele fazer isso, né? Então, Jesus passa 30 anos quietinho e do nada ele começa. Então, por isso que os parentes falam isso com ele. Só que os parentes conheciam ele. Mas os escribas também conheciam, porque Jesus, desde que ele nasceu, ele frequentava o templo. Então, todos os sacerdotes, os escribas, todos conheciam Jesus, sabiam que ele era o filho do carpinteiro. E, de repente, Jesus começa a falar que é filho de Deus, e não só começa a falar, mas aqui ele começa a expulsar os demônios, né? Então, o pessoal ele começa a ficar assim, o que é isso, né? Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa pegar do Evangelho aqui. A segunda coisa é a frase que nós vamos trabalhar a questão do pecado contra o Espírito. Que os escribas falam que ele está possuído por um espírito, o espírito
maligno, né, do príncipe dos demônios. Então, falar isso é falar que o que age em Jesus, ou o que inspira nele, ou o que está no núcleo da alma de Jesus, é um espírito maligno. É um espírito que, aqui os fariseus já se sabe quem é o espírito maligno, que é o demônio lá no Éden, porque eles têm todos esses livros antigos, que são os livros da Antiga Aliança. Então eles relacionam a ação do demônio lá no Éden em Jesus. De falar que é como se eles falassem que o núcleo central de Jesus, a alma de Jesus, está sendo habitada por um espírito maligno. Então isso é de uma blasfêmia infame, né? Uma coisa assim horrível. Nós católicos que aqui estamos, né? Você que está escutando, quando a gente tenta relacionar isso, a gente sabe que Jesus é amor, que Jesus é misericórdia, que Jesus é Deus. Quando você pelo menos pensa de falar que Jesus está nele, habita o demônio, o espírito maligno, a gente já tem assim uma reação instantânea. Mas a reação dos escribas não foram essa. Eles não tinham um mínimo de respeito, né, até pela pessoa. Vamos supor, respeito moral, respeito do próprio conhecimento. É a mesma coisa, nós dois nos conhecemos aqui e de repente é como se eu não te conhecesse. Eu te ignorasse quem você era durante esses 30 anos e falasse que você estava, de repente, tem um espírito maligno habitando em você. Só que isso não mudou. É como se os escribas tivessem criado na alma deles uma irrealidade. E o pecado contra o Espírito Santo é essa maquinação do mal numa realidade, que foi o que Lúcifer fez quando ele caiu. Ele elegeu algo irreal. Aqui os escribas estão fazendo isso. Esse é o segundo ponto. Então, vamos lá. Jesus, ele ficou 30 anos e se manifesta. Segundo ponto, os escribas, eles olham para Jesus e acusam Jesus de uma coisa que Jesus não é, uma irrealidade, ou seja, eles elegem algo fora da realidade, né? Que é a segunda coisa. A terceira coisa é quando Jesus censura eles aqui, falando, olha, todos os pecados, as blasfêmias dos filhos dos homens, ou seja, os homens, suas fraquezas, consigo mesmo e tal, tudo isso é perdoado. Mas a blasfêmia, ou o que é blasfêmia? É você maldizer, é você falar algo maldito, é você verbalizar algo mal. Aí a gente lembra de verbo, lembra de quê? Da operação da inteligência. É você na tua alma ter um verbo maligno. A tua alma, quando Jesus fala, é do coração que sai as más inclinações. É a mesma coisa. Então, é onde está teu coração. Então, nesse exato momento, quando Jesus fala para eles, olha, esse pecado não será perdoado, por quê? Porque esse pecado é um pecado eterno. É porque de dentro da tua alma tem uma maquinação má. A tua alma está operando numa irrealidade. A tua alma está operando de que forma? Ela está elegendo algo fora da realidade. Ou seja, você está falando que Deus está possuído pelo demônio. Isso aqui é uma coisa assombrosa, né? O que é isso? É você ver aquilo que é a graça, Jesus é a graça, você falar que aquela graça é maligna. E a graça é o quê? A graça é a bondade, ela é o estado, qualidade, nós falamos até isso no podcast passado, né? Ela é a qualidade de Deus, ela é a bondade de Deus. Então, os anjos foram criados em graça, o homem foi criado em graça, Jesus é a própria graça. Então, o que os escribas estão falando? Que é como se está falando, você não é a graça, você está inspirado pelo aquele anjo mau que perdeu a graça. Então, tudo que relaciona a isso é pecado contra o Espírito Santo, quando você maquina o mal. Então, a terceira coisa que nós guardamos aqui. Aí vem o quarto, que é para a gente fechar. Jesus fala,
né? Por isso que às vezes a gente não entende essa questão aqui. Quando Nossa Senhora e os irmãos, os parentes de Jesus chegam perto, né? Essa passagem é bom mesmo você É. explicar aí, porque é inclusive uma verdade que muitos negam, né? E aí vai linkar com negar a verdade. Mas a gente precisa pegar essa quarta aqui, ó, junto com todas essas três que a gente vai entender. Eu vou citar e eu vou explicar de um por um aqui. Chega Maria, chega os parentes de Jesus, e aí o pessoal fala, olha, tua mãe e teus parentes estão aqui. Ou seja, tua família. Então, é aqui que é a ideia. A família de Jesus, aí ele está falando, quem é minha família? Entendeu? A minha família é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Entendeu? Olha, vamos ler aqui só para você ver. Ó. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora te procurando. Ele responde, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? O que ele está falando aqui de uma forma teológica? Quem são a minha família? Quem é a minha família? Ele não está negando que Maria não é a família dele, nem os irmãos, porque aqui já é Maria e os discípulos. Aqui já são o povo que ele já catequizou. Aqui ele já está no ministério. Entendeu? Então, é a família, igreja. Então, ele está falando, quem é a minha família? Quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Mãe é o quê? Mãe, a igreja é considerada mãe, mas Nossa Senhora também é a mãe da igreja. Então, ele fala, olha, quem é a minha família? Aqueles que estão na igreja. Com minha mãe na igreja. E como é que você caracteriza essas pessoas? Ele fala, ele olhou para a multidão e falou assim, ó, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Esse olhou para a multidão, ele não estava olhando para a multidão e falando que a multidão era. O que ele está falando? Ele corre o olhar para a multidão e fala, essa multidão é o povo que eu quero que esteja na minha igreja, que na minha família. Mas ele está falando, aí tem duas coisas aqui, mas também ele está falando para a multidão, que presta atenção aí, ó, ele fala o seguinte, ele corre o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor e disse, ele disse para quem isso aqui? Ele disse para todos, tanto para quem chegou, porque a mãe de Jesus está lá do lado de fora. Então ele não está falando para ela e para os irmãos. Ele está usando ela e os irmãos, que é a igreja, para falar para todos aqui, olha, vocês têm que ser como eles. Então ele corre o olhar para todo mundo e fala, vocês, para vocês ser minha mãe e meus irmãos, vocês precisam fazer como eles fazem, fazer a vontade de Deus. Então essa que é a interpretação teológica disso aqui. Aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então essa que é a coisa. Ele não está apontando para as pessoas e falando para Nossa Senhora, não, minha mãe não é minha mãe, é esses aqui que são minha mãe e meus irmãos. Ele não está falando isso. Ele está falando isso no sentido secundário de vir. Esses são meus irmãos e minha mãe, porque eu preciso que eles venham para a igreja. E é por isso que eu estou aqui pregando para eles, fazendo milagre, fazendo tudo. Mas quem de fato é minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Ora, Nossa Senhora, antes que todos estivessem aqui, e Jesus só está aqui porque ela falou assim, faça-se minha tua vontade. Então ela é a primeira que faz a vontade do Pai. Então, a gente só entende essa questão do pecado contra o Espírito Santo quando a gente olha esse negócio, fazer a vontade de Deus. Entendeu? Porque quando a gente contraria a vontade de Deus, aí nós temos aquela característica dos pecados, né? Pecado mortal, pecado venial, e temos as imperfeições. E temos ainda esse pecado contra o Espírito Santo, que entra no que nós vamos, né, começar a abordar. Então, vamos lá. Vamos partilhar um pouco mais sobre cada coisa aqui. Então, para que a gente entenda, fazendo um contexto geral. Jesus, ele
né, se encarna no seio da Santíssima Virgem Maria e ele fica 30 anos. E diz São Luís Maria Grignon de Montfort que ele deu mais glória a Deus Pai sendo submisso a Nossa Senhora durante esses 30 anos do que esses 3 anos fazendo milagre. Então Jesus sabe muito bem o que ele está falando aqui. Então ele ficou 30 anos sendo submisso à mãe dele. Sabe fazendo o quê? Sendo obediente a ela. Aprendendo com ela todas essas questões humanas, né? Essas questões práticas da vida humana que ele precisava desenvolver. Ele é Deus, sabedoria, mas ele tem uma alma humana. Ele precisou aprender a ler, ele precisou aprender a falar. Quem ensinou isso foi Nossa Senhora. Jesus não aprendeu, não nasceu falando. Então, ele foi submisso a ela durante 30 anos. E é a primeira coisa que o Evangelho fala aqui. Ó. De repente, ele se manifesta. Então, ele estava oculto e, de repente, ele se manifesta. E aí as pessoas ao redor não entenderam. Falam, olha, ele está fora de si. De repente, ele estava aqui quietinho e agora ele é Deus? Que conversa é essa? Só que Nossa Senhora já sabia, né? Aí a segunda coisa é os escribas. Os escribas, eles desceram do templo, né? E vieram até Jesus, onde ele estava pregando, porque ele tinha uma grande multidão. O texto já começa a falar que, ó, a multidão afluía ao redor dele, que ele não tinha jeito de comer, de se alimentar. Então, quando eles viram esse alvoroço, eles foram lá. Só que eles atestaram e viram que Jesus realmente estava fazendo milagre. Então, o que acontece? Por inveja, por orgulho, eles conheciam Jesus, eles linkaram. Aí é que vem um negócio do pecado contra o Espírito Santo. A alma deles operaram de uma forma errada. Por que eles operaram? Aí depois nós vamos falar aqui os pecados. Nós vamos identificar aqui na alma dos escribas as características. Porque eles... A primeira coisa que eles pensaram. Se ele se manifestou, nós vamos ficar evidentes. Né? Ou seja, eu não sei qual palavra, se é em Lucas, mas eu acho que é em Lucas. Bem na hora da paixão, né? Quando está falando com Pilatos. Que foi por inveja que eles entregaram Jesus. Inveja de quê? Inveja da manifestação divina, porque ele era Deus, o que ele falava era verdade, tocava nas pessoas. Então eles tinham essa inveja. Por que é um pecado contra o Espírito Santo? Porque é a mesma inveja que Lúcifer teve, entendeu? A mesma obstinação de querer ser como Deus. Então, na verdade, eles queriam toda essa glória, toda essa ênfase cristã que Jesus tinha de pregar, de anunciar. As pessoas vinham atrás dele buscar a verdade que é ele. E os fariseus e os escribas não tinham essa verdade. Então, quando isso acontece, você tem duas opções. Ou você reconhece a verdade e se arrepende, ou você nega a verdade, daqui a pouco nós vamos falar os pecados contra o Espírito, você nega a verdade, elegendo uma irrealidade, fora da verdade. Porque a verdade é a própria realidade. E a irrealidade é a falsidade, é a mentira, é uma coisa que não existe. Negar o que é a verdade. Negar o que é a verdade é uma coisa que não existe. É uma obstinação numa coisa que não existe, entendeu? Até o mal é a corrupção do bem. Então é como se você criasse uma coisa que não existisse na sua mente. Na sua mente não, que não tem substância, que não tem essência, que não tem existência. Então é uma irrealidade, é eleger uma irrealidade. Então só que o processo de eleger, antes ele tem um motor, que é a malícia. Então, por inveja, eles elegeram a realidade, se obstinaram e ficaram naquilo ali. Então, é isso que caracteriza o pecado contra o Espírito Santo. Só aí já foi duas características daqueles 6, né? Que você vai explicar daqui a pouco. Da inveja e da negação da verdade. Então, o que acontece? Eles sabiam quem era Jesus. Eles tinham conhecimento quem era Jesus. Porque Jesus, Nossa Senhora, era parente de Isabel, que era esposa de Zacarias, que ele era sumo sacerdote do templo, porque o templo era assim, as famílias eles ficavam
eu não lembro agora a quantidade de tempo, se era 3 meses, se era 1 mês, eles ficavam, cada família de sacerdote, eles cuidavam do templo de determinado tempo. Período. Naquele tempo era Caifás, na época de Jesus, mas dali a pouco aí vem o outro e cuidava do período. Então eles sabiam quem era Zacarias, sabiam quem era Isabel, que era a esposa de Zacarias, sabiam quem era João Batista, sabiam quem era Jesus, porque Nossa Senhora era parente de Santa Isabel. Então eles sabiam quem era Jesus, eles tinham pleno conhecimento de quem era Jesus. Só que eles ficaram impressionados foi, de repente, esse cara que está aqui do lado, que é carpinteiro, que faz banco, não sei o que, de repente esse cara está falando que é Deus. Então eles não acreditaram. Se fosse só falar, ok, mas ele começou a fazer milagre. Aqui é que está a malícia. Ele começou a operar, expulsar demônio, fazer cura e tal. Então a malícia está de você negar a verdade aqui. Entendeu? Então eles foram maliciosos. E aí depois vem Jesus e censura, que é a terceira coisa, que é o quê? Todo pecado que os homens cometer entre si mesmo e tal, não tem problema nenhum, mas todo pecado que cometer contra o Espírito Santo, ele é culpável de um pecado eterno, né? Esse pecado eterno, eu vou pegar a palavra certinha aqui que eu acho melhor. Mas todo o que tiver blasfemado, ou seja, maquinado, falado mal ou verbalizado, a gente pode colocar isso aqui, porque essa questão de pensar o mal também, que tudo é a mesma coisa no sentido de verbo. Quando você conhece, porque assim, como é que a gente maquina o mal ou a gente maquina o bem? Maquina não, ou a gente produz o bem. É a alma conhecendo o objeto. Entendeu? Então, o que os escribas deveriam fazer? Eles deveriam olhar para o que Jesus está fazendo e reconhecer. Aqui é que está o negócio do pecado. Você peca e você reconhece e volta, você recebe a misericórdia, ou você se obstina no mal. É o quê? Você, diante de um objeto, você o conhece a verdade dele e você quer aquela coisa. Diante do objeto, você pode o negar também. Então é isso que acontece na alma. Então na alma dos fariseus aconteceram essa eleição do mal. Eles viram a coisa e não o quiseram. Eles deliberaram a coisa conscientemente. Então por isso que Jesus fala, olha, é um pecado eterno, porque o pecado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, porque é culpado de um pecado eterno. Ou seja, você se obstina no mal, você não quer o bem, você escolheu. Né? Você escolheu o bem. Né? Ou escolheu o mal. Você escolheu o bem ou escolheu o mal. E quando você escolhe o bem ou o mal, quando você escolhe o bem, você escolhe a verdade, que é o verbo. Então você é como se fosse o seguinte: em vez de você blasfemar, você conhece a verdade, então você verbaliza o bem, você anuncia a palavra, que é o verbo. Ao contrário, você começa a blasfemar, é como se fosse a palavra ao contrário, você começa a maldizer, você começa a verbalizar maldosamente, maliciosamente, você começa a expressar aquilo que você teve experiência de uma forma má. Da mesma forma, expressar aquilo que você teve de experiência boa, você começa a verbalizar, você começa a colocar esses conceitos para fora. Por isso que a palavra é isso, é o que dá sentido à sua experiência. Então, o verbo é o que dá sentido à sua experiência. O verbo de Deus, a palavra boa. A palavra má é uma irrealidade daquela coisa boa. Então, você maquina o mal e você começa a blasfemar. O que é? Desfigurar o bem. O que é que ele está fazendo aqui? Você está elegendo uma irrealidade, falando que o bem é o mal, falando que Jesus está possuído com os demônios e ele expulsa demônio por demônio. Então é como se eles criassem uma irrealidade. A alma deles operou de uma forma má, maliciosa, e eles criou uma irrealidade. Porque o pecado é justamente isso. O pecado não tem substância. O pecado, ele se gruda no bem.
Então ele se gruda no bem para corromper o bem. Então é na hora que a alma opera, se eu operei mal, ela operou aqui. Eu poderia ter o bem, mas eu operei mal, então eu corrompi o bem porque eu verbalizei o bem como mal. Aqui é que é o negócio do pecado contra o Espírito Santo. Aí Jesus vai e explica. Então, como que é que você não peca contra o Espírito Santo? Fazendo a vontade de Deus. Cumprindo a vontade de Deus. Esse é minha mãe, esse está na minha família, esse não peca contra o meu espírito. Porque é o Espírito Santo que faz, é pela vontade de Deus que ele vem e nos é dado no batismo e ele faz toda a remissão dos nossos pecados, pela graça, pelos dons, pelas virtudes, por todo esse organismo espiritual que nós já falamos nas aulas passadas. Então, a gente tem essa vida com Deus quando a gente, diferente dos escribas, a gente opera o bem na alma pelo um verbo e esse verbo faz sentido para a nossa vida. O contrário, eu opero o mal e a malícia e a maldade na minha alma e esse é o pecado contra o Espírito Santo, quando eu opero o mal de uma forma daquelas 6 características que nós vamos falar daqui a pouco. Porque eu estou dando geral, agora nós vamos falar as características dela. Então, todo pecado mortal que a gente comete, ele é um pecado de operação de malícia, de orgulho e de maldade. Mas ele não é um pecado contra o Espírito Santo. Ele só se torna um pecado contra o Espírito Santo quando eu, igual esses fariseus, tenho pleno conhecimento de quem a pessoa é e por maldade, com malícia, eu permaneço naquilo lá sem nenhum processo de mudança e de arrependimento. Eu renuncio o arrependimento. A graça de Deus ou o Espírito Santo é incapaz de me tocar. Então não é que o pecado contra o Espírito Santo, se a pessoa voltasse, se ela tivesse inclinação para voltar, Deus perdoaria. O problema é a pessoa estar tão obstinada que a pessoa já está na contínua maldade, é a pessoa que é incapaz de voltar para receber a misericórdia. Não é que Deus não quer perdoar, Deus sempre quer perdoar, e o Catecismo da Igreja Católica fala isso. A misericórdia de Deus está aberta para todas as pessoas. O problema é a pessoa que está obstinada nesse mal, porque ela elegeu esse mal aqui e fica constantemente elegendo, caçando uma razão para mudar o bem com o mal. Ah, não, ele estava possuído por demônio. Aí se você provar que não era o demônio, como ele está no mal, ele ia inventar outra coisa. Você entendeu? Então essa obstinação de sempre maquinar o mal de uma forma constante. Ou seja, não importa o que Jesus fizesse, eles sempre iriam buscar algo para incriminá-lo, porque acolheu como realidade, né, para eles, que na verdade é uma irrealidade, né, não aceitando a verdade que ele era Jesus, o Filho de Deus. Então, se em algum momento alguns fariseus, em momentos esporádicos, não acreditassem, mas em algum momento, rapaz, de tudo isso que eu já vi, não tem jeito, não, eu fui negando, mas eu reconheço, ele é o Filho de Deus mesmo. Não iria ter enraizado a ponto de ser contra o Espírito Santo, né? Mas eles foram até a morte de Jesus. Foram só ficando gradativo o mal neles, né? Eles mataram Jesus foi porque eles falaram, não tem jeito, nós temos que matar ele. Para quê? Para nós provar que ele não é Deus. Você está entendendo? É a mesma coisa aqui. Não, eles já sabiam que era, mas como eles levaram essa mentira ou essa irrealidade até aquele ponto, eles quiseram levar até o fim, não tinha mais como. Eles queriam isso, né? Eles queriam isso. Então você vem e cumpre a vontade de Deus sendo família. E aí tem um paralelo contra esse pessoal que está obstinado no mal, né? Aí eu acho que é interessante a gente falar das características dos pecados. Não sei se você quer falar alguma coisa antes ou não. Não, é isso mesmo. Aí no finalzinho a gente deixa até depois de falar dos 6, esse finalzinho aí, porque essa questão de falar que sua mãe e seus irmãos estão lá fora, até para quebrar um pouco essa questão de não acreditar, né? Que alguns acreditam que Nossa Senhora teve outros filhos. Então no finalzinho a gente até relaciona com uma verdade que as pessoas
é um dogma de fé, né? Que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois. E então quem sabe que isso é uma verdade, mas nega essa verdade, a gente vai ver pelas características aí que acaba entrando nelas, né? Então, quem formulou essas características foi Santo Tomás de Aquino. Então, ele meditando na Suma Teológica contra a realidade do pecado, né? Então, ele fala, então vamos lá, o pecado contra o Espírito Santo. Como é que nós percebemos que ele é, qual a natureza dele, o jeito, a forma? Como é que a gente identifica o pecado contra o Espírito Santo? Então, são 6 características, a gente pode colocar 6 características, ou 6 módulos, ou 6 tipos, mas isso aqui é o que a igreja pega para dizer que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, a primeira coisa é o desespero, segunda, presunção, depois a resistência à verdade, de você resistir à verdade, depois é a inveja, mas não é uma inveja básica, é uma inveja contra o crescimento da graça no irmão. Porque se a gente falar que é uma inveja contra só o crescimento do irmão, é uma inveja contra o crescimento da graça. Precisa ter a graça para ser contra o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá a graça e faz crescer o irmão tomar posse do bem. Então, a inveja contra o Espírito Santo. Quinto, a impenitência, né, que essa incapacidade de você reconhecer suas misérias, você mesmo assim, você não, vou continuar assim mesmo, eu não quero Deus, eu não quero me converter. E a obstinação, que é aquela fixação realmente no mal. Então vamos falar de um por um aqui, né? Segundo Santo Tomás, o desespero consiste em acreditar que a maldade humana é maior do que a bondade de Deus. Então, não é esses desesperos que a gente tem, porque às vezes eu falei desespero aqui, o pessoal fica, mas o desespero é um pecado contra o Espírito Santo? Não. O desespero é a falta da esperança. Quem não tem esperança está desesperado. Então, o que acontece? É você, quando você olha para si, porque nós estamos falando de pecado, quando você olha para dentro de si, você olha para você e você acha que tudo que você está vivendo, Deus não perdoa. Você é tão mal, você acha que o que está em você, a maldade que está em você, é maior do que a bondade de Deus. Aí isso causa o desajuste do desespero. O que? Achar que Deus não é misericordioso. Não acreditar na misericórdia de Deus. Entendeu? Que por mais que nós somos nada, Deus ele é capaz de nos perdoar se nós nos arrependemos. Aqui entra o problema do escrúpulo, né? A pessoa coloca fardos pesados onde não tem. Ela não tem esse critério. Aqui, ó, por exemplo, ela olha para si e o critério dela é olhar que a maldade que está nela é maior do que a imensidão da bondade de Deus. Mas lógico que não é. Se você, mesmo que você, né, reúna todos os demônios, o Lúcifer, tudo, se você reunir todos os demônios, todas as almas que morreram estão no inferno, se reunir tudo, se reunir toda a maldade no mundo, isso não é uma poeirinha da bondade de Deus, porque Deus é absoluto. Então a bondade em Deus é absoluta. Então por isso que é um desespero, por isso que é um pecado contra o Espírito Santo, que é você não acreditar no absoluto da bondade de Deus de te converter. E você entra em desespero. A pessoa mesmo se condena. A pessoa mesmo se condena porque ela se desespera. É aquela coisa, não, Deus não vai me perdoar. Isso aqui que eu fiz, Deus não vai me perdoar. Deus não vai me perdoar. Então é desconfiar da bondade de Deus. É pegar a bondade de Deus, que é absoluta, e reduzir ela a nada. É ter Deus como um castigador. Não acreditar na misericórdia de Deus. Né? Daqui a pouco nós vamos falar dela, né? Porque senão a gente também fala só de misericórdia e depois nós vamos ver aqui que o quinto já é o contrário disso aí, né? Que é o exagero, né? Então, desespero primeiro. Depois é a presunção, que é o quê? Alguém que deseja obter a glória de Deus sem ter mérito nenhum. Você presumir que você está salvo sem fazer nada.
Você está entendendo? Aí já é pegar e abusar da misericórdia de Deus. Você presumir, ter essa presunção de que você já está salvo, né? Que aí é o quê? Que você, mesmo na hora da morte, você não tem arrependimento e morre sem perdão, né? Então você tem essa presunção. Isso aqui não é a malícia da impenitência, não. Isso aqui é assim, eu estou na hora da morte, mas Deus é amor, Ele vai me salvar. Isso não é confiar na misericórdia de Deus. A presunção é você achar que Deus é um velhinho que vai passar pano nos meus pecados. Então a presunção é isso, né? Você não confiar na misericórdia de Deus, mas no sentido assim, não, Ele vai me perdoar. Ele é misericordioso demais, então Ele vai me perdoar. É você desfigurar a misericórdia de Deus. Entendeu? Então você presume que tudo que você fez vai ser perdoado. Entendeu? Então, mas só que você está no mal. O outro é você. O primeiro é você não acreditar, é você achar que você aumentar a sua maldade. E esse aqui é você rebaixar a sua maldade. Entendeu? Por isso que tem que ter um justo meio. Você tem que ver a coisa como a coisa é. Então você presume que você não é mal. Não. Eu tenho mérito suficiente para me salvar. Então esse é um pecado contra o Espírito Santo, porque você não deixa a graça de Deus, você não reconhece, não tem arrependimento, não deixa a graça de Deus te tocar. Aí nós temos aqui a resistência do conhecimento da verdade. O que é essa resistência? A resistência é os fariseus aqui. Você vê a verdade. Acabou de fazer um milagre. A pessoa morreu, ressuscitou. Mas é comprovado, é um ato ali, você viu, tem um fato ali. Mas você o ignora. Ignora o fato real que você deliberou. Então, você resistir, ter uma resistência, pegar a sua inteligência e retrair ela. Eu não quero acreditar. Isso não quero. Essa verdade eu não quero. Então, é ignorar a verdade, resistir a ela. Foi o que os escribas fizeram aqui. Eles resistiram à verdade. Mesmo eles conhecendo quem era Jesus, Jesus não tinha se manifestado. Na hora que ele se manifesta, não, eu não quero, ele não é Deus. Isso aí. Eles conheciam, né, escritos, né, diferente do povo, né? Então eles sabiam que Deus ia mandar o filho e não quiseram acreditar que nasceria de um filho de carpinteiro numa manjedoura. Então já começou aí. E aí todas as evidências que mostravam que Jesus era o Filho de Deus, eles foram enraizando isso. Não é. Eles foram renunciando às profecias que são verdades reveladas. Né? Que são as verdades que eles não quiseram trazer para si, né? Que as Sagradas Escrituras é isso, é a fonte da revelação. Então eles tinham toda a fonte da revelação e eles negaram ela. Negaram a verdade em si, né? Então essa resistência da verdade é um pecado contra o Espírito Santo. Porque quem é a verdade? Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eles resistiram a Deus. Vou voltar nesse processo do intelecto aqui para você ver. O que a inteligência faz é conhecer a verdade. Quando ela conhece, ela processa um verbo. Por isso que ele fala, no princípio era o verbo, ou seja, é aquilo que é. Verbo é a palavra que significa a realidade, ou o que a coisa é. Então ele é o logos, ele é o que explica a realidade. Então eles estavam negando o que explica a realidade, por isso que criam a irrealidade. Criam uma mentira, uma falsidade. O contrário da verdade é a falsidade, a mentira. Então, resistir à verdade é criar uma irrealidade, criar uma falsidade do que é real. Jesus é Deus e homem, e expulsou o demônio pelo poder dele, que é Deus. E eles criaram a irrealidade. Não, você é um agitador, um blasfemador, e você expulsa demônio pelo demônio. É o demônio que está agindo em você. Então era uma irrealidade que ele estava criando.
E aí nós entramos o quarto é a inveja do bem espiritual alcançado pelo próximo, ou seja, do aumento da graça divina no mundo. Então, a gente caracteriza o seguinte, Deus veio, né, morreu na cruz e tal, e nos deixou a igreja para a igreja fazer o quê? Quando a igreja traz as pessoas para dentro da família, a qual falou aqui na família, né, ela traz pelos sacramentos. Então, os sacramentos conferem a graça a todos nós. Então, você tem a graça santificante no batismo, você tem a graça santificante na confissão, você tem a graça santificante na Eucaristia, você tem também a graça santificante no matrimônio, que você ali, se você viver ali, tem um aumento da graça santificante ali no matrimônio. Então, em todos os sacramentos, você tem a atuação da graça santificante, tem um aumento da graça santificante. E todas as almas, elas precisam desenvolver a graça santificante. Ou seja, eu deveria lutar para que todas as almas desenvolvessem o seu organismo espiritual, fosse santo para chegar no céu. Quando eu tenho inveja do crescimento, do desenvolvimento da graça da vida de Cristo no outro, eu estou pecando contra o Espírito porque eu não quero que aquela pessoa seja salva. Que eu não quero que aquela pessoa desenvolva a vida do Espírito nela. Por isso que é um pecado contra o Espírito Santo. Porque eu estou também elegendo mal. Eu estou querendo que a pessoa não vá para o céu. Eu estou com inveja, que é o que eles estavam aqui. Jesus era pleno da graça. Então, eles estavam com inveja que as pessoas estavam ao redor de Jesus e Jesus estava tocando ali, as pessoas estavam recebendo a graça e aquelas pessoas estavam entrando na família de Jesus. Por isso que essa palavra aqui está conexa com essa. Mesmo que os tópicos estão divididos, mas ele está falando que, olha, toda essa multidão aqui é minha família. Eles precisam crescer em graça. Eles precisam fazer o quê? Porque você, com a graça, você faz a vontade de Deus. Por isso que ele fala, quem cumpre a vontade do meu Pai é minha família. E está fora do pecado contra o Espírito Santo. Porque os fariseus, os escribas, não. Eles não cumprem a vontade do Pai. E está fora do pecado. Ou está fora da vida da graça, no pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque estão com inveja do crescimento do corpo de Cristo na graça. O Espírito Santo, o Catecismo fala, né? O Espírito Santo, e aí o Concílio Vaticano II foi o que definiu isso. O Espírito Santo é a alma da igreja. Então, não querer que as pessoas toquem na graça, cresçam, progridam, é ferir ele que é a alma da igreja, o Espírito Santo. É pelo qual a igreja tem vida. Então, é um pecado contra o Espírito Santo porque eu não quero que as pessoas tenham a vida no Espírito Santo. Então, é o quarto. Aí, a gente entra no quinto, que é a impenitência. Santo Tomás fala o seguinte. A impenitência é a vontade específica de não se arrepender de um pecado. Entendeu? Ela tem diferença da presunção. A presunção, você olha para o mal que você tem e fala, não, Deus vai me perdoar, é misericórdia, Ele vai me perdoar. Aqui você tem plena consciência, mas não quer se arrepender. Então tem diferença. Por isso que é uma impenitência. Você sabe que é mal. Você não quer. Não, eu quero ficar no mal mesmo. O outro não. O outro lá, a diferença da presunção é que você pensa que aquele mal vai ser perdoado por Deus. Aqui não, que você sabe que é o mal e você não quer se converter. Eu não estou nem aí. Não quero perdão. Né? Então, por isso que é um pecado contra o Espírito Santo. E o último é a obstinação, que São Tomás fala. Através do qual alguém, preso ao seu pecado, se torna. Aqui já é, eu chamo de, não fica assim muito, talvez impressionado com a palavra que eu vou falar, mas isso aqui é uma palavra minha, eu que caracterizo assim, né? Que a obstinação eu caracterizo como um processo de demonização do homem. Porque é o quê? Ó? É uma imunidade à ideia do bem. Quando você se obstina no mal, é como se você criasse um clima, uma cúpula a você que o bem é impenetrável.
Então, a obstinação aqui é o pecado do demônio mais alto. Ele se obstinou no mal de tal forma que Deus falou para ele, olha, volta para trás. Eu falei, não, eu não quero. Eu gosto disso aqui. Eu gosto Eu disso aqui. quero continuar Eu assim. quero, eu sou mal. É uma obstinação, você se torna mal. Por isso que eu falo que é um processo de demonização, porque, gente, se você for, né, tomara que você não tenha se relacionado com esse tipo de pessoa, mas tem certo tipo de pessoa. Não sei se você viu um vídeo na internet que um pessoal aí tentou matar um bispo lá no Oriente, que até furou o olho dele e tal. Você não viu isso aí, não? Não cheguei a ver, não. Quando prenderam a pessoa, ele estava rindo. Então, assim, a maldade já estava obstinada na pessoa. Então, isso é um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque você já criou uma proteção em você. Seu coração está tão protegido que o bem não entra. Você já se obstinou no negócio. Entendeu? Você já está plenamente configurado com o mal. O mal já faz parte de você. Você está obstinado nele, entendeu? Então, assim, a gente fecha esses pecados, né, contra o Espírito Santo, né, que esse último é a imunidade do bem. Você renunciou ao bem de tal forma que eu não quero bem. Eu quero ser mal. É uma obstinação total. Então, nós temos o desespero, nós temos a presunção, nós temos a resistência à verdade, a inveja, né, do crescimento da graça, a impenitência e a obstinação, que são o que caracterizam o pecado contra o Espírito Santo. Não é que eles são um monte de pecado, é que no pecado contra o Espírito Santo deve ter uma dessas características, né, quando você está nessa constância. Tá bom? Então, seria isso. Bom, não sei se eu vou conseguir aqui, até para o pessoal. Você vai saber dar uns exemplos assim mais próximos. Vou tentar trazer alguma analogia de situações da realidade e você vai partilhando com a gente se essa realidade está dentro de uma dessas características. Porque às vezes a gente conhece essa parte mais ampla, teórica, e fica tentando trazer. Tá, mas e aí? Eu estou aqui, minha vida é essa. Será que do jeito que eu estou vivendo, a forma com que eu levo as coisas, eu estou encaixado em um desses 6? Então vamos pensar na parte do desespero. Se a gente pegar a situação que aconteceu com Judas e com Pedro. Judas cometeu o que cometeu, entregando Jesus. De alguma forma, ele sentiu um remorso muito grande por aquilo que fez. Entrou num desespero a ponto de não acreditar que aquele mal que ele cometeu não teria mais perdão. E cometeu suicídio. Seria por aí o desespero? É isso. O desespero é justamente isso. É achar que a maldade que você tem, ela é maior do que a misericórdia de Deus. Pedro, pelo contrário, foi diferente. Pedro tinha bem consciência dos seus pecados e pediu a misericórdia, se arrependeu. Então, o desespero é justamente essa não confiança na amplitude, no absoluto da misericórdia de Deus. Então, Pedro ganhou a misericórdia porque se arrependeu. E Judas olhou para quê? Olhou para a maldade que estava dentro de si. Por isso que Jesus fala, um entre vós é um demônio. Entendeu? Porque Jesus já sabia. Não é que as pessoas acham que Jesus, isso aqui é uma coisa que você, católico, tem que tirar da sua cabeça. Que Jesus já tinha programado para Judas trair ele. Os católicos acreditam nisso. Jesus não tinha programado para Judas trair. Jesus é diferente. Jesus conhecia o coração de Judas. Judas já era assim. Não foi Jesus que fez ele assim. Entendeu? Então não foi Jesus que programou, um tem que me trair para me morrer e salvar os outros. Isso aí é uma coisa fora da doutrina da igreja. O que acontece é que Judas, ele estava no estado já de maldade. Ele já, olha só, Judas não começou da noite para o dia. O que Judas fazia durante 3 anos? Ele roubava, moço, dinheiro, ele ficava com dinheiro. Ele roubava as moedas, ele roubava. Foi o mesmo Judas que quando
aquela mulher pegou o vaso de alabastro, quebrou e começou a ungir o pé de Jesus. Foi o mesmo Judas que olhou para aquele vaso, que valia não sei quantos denários lá, que era um preço caro, e ele já tinha o quê? A avareza. Então ele já tinha todos os vícios fluentes dentro dele. Então Jesus conhecia bem o coração de Judas. Então quando ele atesta, ele poderia falar muito bem isso para Pedro. Ele não falou. Ele falou para Pedro só o seguinte: teus pensamentos não são igual ao meu. Para trás, Satanás, os teus pensamentos não são igual ao meu. Tipo assim, agora, só nesse momento, os teus pensamentos não são igual ao meu. Agora, Judas não. Ele falou, um de vocês é o demônio. Por quê? Porque Judas já tinha, quando ele estava lá na ceia, Judas já tinha ido maquinar, já tinha combinado com a malícia, com a maldade. Estava plena consciência. Então, por que Judas desesperou? Porque ele já estava no mal. Judas, sim, tinha um espírito maligno agindo nele, diferente daqui da passagem da aqui, passagem, você entendeu? Então ele já estava com essas características. O desespero foi só o ponto crucial dele falar, ó, bom, tudo que está em mim aqui é maldade mesmo, então não vou confiar na misericórdia de Deus, porque não vai ter perdão para mim. Então ele vai e tira a vida dele. Tá, então A igreja também não atesta que Judas está no inferno, né? É bom a gente falar disso aqui, né? A igreja não bate o martelo e fala Judas está no inferno ou Judas está no céu, né? Mas o que parece provavelmente é que está. Mas a igreja, não sou eu e nem a igreja falou e determinou que Judas está no inferno. Mas o que os teólogos podem opinar? É que provavelmente, pelo desespero e pelo enforcamento, provavelmente ele morreu impenitente. Então, provavelmente ele pode estar no inferno porque ele cometeu um pecado contra o Espírito Santo, que no caso aqui foi o desespero. Então, um exemplo clássico, né, esse, e talvez aí um recadinho, uma orientação, né? Seja qual for o pecado que você tenha cometido, seja, eu matei alguém, eu cometi um aborto, eu, enfim, estrupei, fiz coisas erradíssimas, coisas feias, cabulosas, horríveis. O problema não está no que você fez. Claro que é problema, né? Tem que se arrepender, porque são pecados mortais, para que alcance o perdão de Deus. Mas o problema no desespero é você achar que nesse conjunto de coisas que você fez, de atos que são pecados, esse conjunto é maior do que a misericórdia de Deus. Ou seja, não adianta eu ir pedir perdão, porque não tem mais jeito, joguei a toalha, eu já estou condenado. Então, nunca pensar assim. Nunca pensar assim, até porque a gente precisa saber das causas. Deus vai olhar as causas dos nossos pecados. Então, por exemplo, vamos lá. Se você comete um pecado por fraqueza, Deus vai olhar a tua fraqueza porque você cometeu, entendeu? Se você comete pecado por ignorância, Deus vai olhar o que você não observou, o que você ignorou para chegar àquele pecado. E se você cometer um pecado por malícia, Deus vai olhar também o grau da sua malícia naquele pecado. Então, como é que você faz para você não entrar no escrúpulo? Porque o problema aí é o escrúpulo de achar, você não tem... O que é o escrúpulo? O escrúpulo é uma falta de condição moral de discernir, de julgar a coisa como ela é. Então, você não tem o discernimento de julgar a coisa como ela é e você amplia ela, entendeu? Esse é o escrúpulo. É você não ter esse discernimento de julgar a coisa como ela é. Então, o que você tem que fazer para você não se condenar? Não cair em desespero? Você tem que olhar para o pecado e as causas. O que foi que você fez e por que você fez. Aí você consegue entender. Eu sempre falo para as pessoas, e esse é o jeito correto de você fazer meditação dos seus pecados, em vez de você ficar se acusando, porque acusar-se acusar-se dessa forma e entrar em desespero,
uma consequência da inspiração maligna, porque quem é o acusador é o demônio. Então, você não deve ficar se acusando com o demônio. É lógico que você tem que tomar cuidado, porque senão você entra na presunção. Que é o outro lado. Que é o outro lado. Agora a gente vai um exemplo dele. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o que você fez, colocar ela em graus. Então, o que eu pequei foi o quê? Foi mortal? Então, foi. Então, se foi mortal, você tem que pegar qual matéria dos 10 mandamentos. Entendeu? Aí você vê, acertei a matéria, eu pequei contra o amor a Deus. Eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Né? Então, ok. Aí qual que é o maior problema que a gente começa a se culpar? É porque a gente não acha a causa. O que causou o pecado? 100%, ou se a gente não puder falar 200%, a mais de 100%, é um vício capital. Então, o que você tem que fazer para você não entrar em desespero? Você achar quais são os movimentos que te levaram para o erro. Porque qual que é o problema? Nesse movimento existiu um ponto que eu deixei acontecer. Entendeu? Aí eu deixei por fraqueza, por ignorância ou por orgulho. Por orgulho não, por malícia. Então vamos pensar aqui, ó. A causa é um processo até chegar no ato. O pecado é um ato, ele tem a gravidade dele. A causa é esse processo aqui. O caminho aí. Caminho. Então o que você tem que investigar? Eu pequei contra o primeiro mandamento. Qual foi a causa? Por orgulho. Ah, então foi por orgulho. Vamos pro negócio que você falou de matar, né? Vamos lá. Eu pequei contra o 5º mandamento. Por quê? Por ira. Eu não consegui suportar. A pessoa fez isso comigo, eu fui lá e peguei. Então, tem uma causa. Aí você irou, tal, depois você tem a questão de você entender os movimentos interiores da ira e isso te levou a pecar, mas não é justificar. É entender que você está doente e foi por essa doença que você cometeu o pecado. Aí isso te livra do desespero, porque você precisa tratar da doença. Que se você tivesse sadio, você não tinha cometido pecado. É assim que você não entra no desespero. Senão você entra no desespero achando que você não consegue se tratar. Entrar no desespero é desconfiar da misericórdia. Nós voltamos lá na coisa de novo. É desconfiar da misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus pode tratar a sua ira. Se você não tivesse irado, você não tinha matado. Então, Senhor, eu matei e tal. E por isso, eu estou arrependido. Venha a tua misericórdia, me ajuda. Entendeu? Então é assim que a gente vai tratando. Ele mata esse aí, né? Não é achar assim, não vou me confessar, pedir perdão, porque não adianta. Claro que adianta. Claro que adianta. Porque senão você está negando a graça, né, que tem no sacramento da confissão, a misericórdia divina. Vamos ver um exemplo então, ver se eu acerto também. Um exemplo com relação à presunção. Vamos supor, eu sou ministro eucarístico, sou catequista, tenho uma caminhada, procuro fazer várias coisas para Deus. Chega num ponto que de repente eu vejo quantas coisas eu tenho feito, e aí de repente eu começo a pensar assim, eu já fiz tanta coisa, né? Já por merecimento meu de tudo que eu já vivi, Deus é bom, Ele vai ver as coisas boas que eu fiz. Então, se eu cair num pecado aqui e outro ali, não tem problema, porque eu já estou salvo. Eu já estou salvo, Jesus é misericórdia, Ele vai ver as coisas que eu fiz. Então, não precisa de eu continuar me esforçando, continuar buscando, porque até onde eu cheguei aqui já é suficiente. Então, não importa mais o que eu faça daqui para frente, eu já estou salvo. Ou seja, eu não preciso nem da misericórdia mais de Deus, porque talvez por mérito meu, onde eu já cheguei aqui, Deus é misericórdia, eu já estou salvo. Seria por aí? Mais ou menos, mas precisa da misericórdia. Na verdade, é o seguinte, ele cria uma falsidade da misericórdia. Não é que ele não quer, ele quer a misericórdia, mas ele quer a misericórdia sem nenhum esforço. É o que você está falando, só que é com a misericórdia. Ele acha que a misericórdia já é o esforço. É aquele negócio dos evangélicos, né? Dos protestantes, né?
Não, Jesus já pagou os pecados, eu não preciso fazer nada não. É isso que é a presunção. De você presumir algo em relação que você não tem essa ciência. Eu presumo, é como se fosse uma antecipação do futuro. Por exemplo, eu já estou salvo. Isso aqui é demoníaco, por quê? Porque você está se colocando num lugar de juiz. Entendeu? Você está falando o seguinte, olha, eu presumo que esses pecados aqui, Deus perdoa. Eu estou me colocando no lugar de Deus, falando, olha, esse pecado aqui, não, esse pecadinho aqui não dá nada não, Deus perdoa. Não, esse aqui também. Enquanto nós já temos a regra aqui, no catecismo, na igreja, nós temos tudo o que está falando. O que é um pecado, a matéria, grave, leve. Mas aí eu pego aquilo lá e falo, não, põe isso aí de canto, e agora eu presumo, é como se eu estivesse escrevendo de novo uma regra para medir a mim. Então é uma presunção, você presume algo da sua cabeça, da sua régua. Presume que a misericórdia de Deus ela vai perdoar certo tipo de pecado. É como se Deus não fosse olhar para certo tipo de pecados. Então a presunção chega a esse nível. E o nível mais exagerado disso aí nós temos de Martim Lutero, né? Escrupuloso, ele começa com escrúpulo, depois chega a presunção, né? Porque não acreditava na santidade, né? Não acreditava na verdadeira misericórdia. Ele acreditava, e por isso assim, né, os nossos irmãos protestantes, ele acha que a misericórdia de Deus é assim, ó. Deus, nós entramos dentro da misericórdia de Deus, Deus nos envolve assim, ó, e nós ficamos, ele não vai olhar para o nosso pecado. Quando o Pai olhar para nós, vai ver Jesus, que a misericórdia é Jesus, vai ver Jesus, mas nós vamos estar lá dentro de Jesus com os nossos pecados. É como se o Pai olhasse para nós, visse Jesus, mas nós somos os mesmos pecadores, com um monte de pecado e tal, tal. Essa é a consciência protestante. Não, Jesus já morreu na cruz, então a graça dele, ele vem e nos reveste. Mas eu continuo pecando, fazendo as coisas erradas do mesmo jeito. Ou seja, sem ser purificado, eu estou lá dentro. Eu estou lá dentro. Então é a presunção, é a mesma coisa. É presumir que Deus não vai olhar para certos pecados. Rapaz, quando você estuda a escatologia, a régua de Deus é altíssima, mas ela não é no sentido de escrúpulo. Ele olha a intenção sua e a sua maldade, sua malícia. Se você... O que nós devemos a Deus é só a nossa humildade. É só a gente chegar diante dele e falar, Senhor, eu não sou nada, eu sou isso, sou aquilo, Senhor. Se a tua graça não vir, Senhor, eu vou perecer, misericórdia. Esse movimento é o movimento de arrependimento. Se não tem esse, em hora nenhuma, você entra em desespero. O problema é esse arrependimento. Você entra em desespero, você entra em presunção, você não vê que é a verdade, né? Você tem inveja dos outros, porque você não está olhando para si. Você está entendendo? Aí você não tem você é impenitente, final, e você se obstina. Por quê? Porque para o pecado ser perdoado, isso está no catecismo da Igreja Católica, precisa a condição do arrependimento. Então o problema do pecado contra o Espírito Santo não há uma volta por arrependimento. Aí você tem essas 6 características. Ou seja, essa pessoa que já presume, né, que já está salva, por que ela vai pedir perdão? Pedir perdão para quê? Não, eu já sou santo, Deus é misericórdia. Você acha que Deus vai me condenar? Condenar para quê? Não. Aí começa essa questão que nós estamos vendo aí, Deus é amor, Deus é não sei o quê, um Jesus açucarado, né? Dentro de uma pregação também, um estudo da palavra e da doutrina açucarado. Jesus não é aquele um Deus castigador que fica com um chicote, mas ele não é brincadeira. Ele é misericórdia, mas ele é justiça. Então ele é de tal forma que ele mandou o filho dele para que a justiça dele seja cumprida. Então, se ele não poupou o filho dele para tirar o pecado do mundo, você acha que ele vai passar o pano no meu pecado? Então, por isso que a presunção é um pecado contra o Espírito Santo, porque ele não vai passar pano em pecado. Ele precisa da remissão dos pecados. Foi bom você ter falado misericórdia e justiça, né? A gente vê os dois lados da moeda, né?
Enquanto esse aqui pensa assim, não adianta eu me esforçar mais porque eu já estou condenado. Ou seja, estou negando que Deus, com a misericórdia, pode me perdoar. Então, não adianta esforçar. Esse de cá já pensa, eu não preciso me esforçar. Eu não preciso me esforçar porque eu já estou salvo. Então, enquanto esse aqui nega a misericórdia, esse aqui não está nem aí para a justiça. Não, é igual os evangélicos falam, né? Os nossos irmãos protestantes falam assim, não, eu já fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não preciso fazer nada Não mais. precisa fazer mais nada. Entende? Então, vamos lá. Aí, vamos pegar agora um pouquinho mais rápido algum exemplo dos outros. Então, por exemplo, vamos lá para a questão de resistir à verdade, né? Por exemplo, eu estou dentro da igreja católica, me considero católico. Eu sei que no pilar da igreja católica eu tenho as Sagradas Escrituras, eu tenho a Sagrada Tradição e eu tenho o magistério da igreja. Aí, de repente, o magistério da igreja me fala, olha, é dogma de fé que Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois, ou seja, não teve outros filhos. Aí a gente até coloca aqui na passagem. Se é me pregada essa verdade, Deus me deu a oportunidade de conhecer e eu me vejo católico, eu pego e crio a minha verdade. Não, eu creio em praticamente tudo, sou católico, mas essa aqui não dá. Isso aqui eu não acredito. Então, eu tenho a minha opinião sobre isso. Já me falaram que, na verdade, eu tenho consciência, mas eu nego. Para mim, não tem jeito. Nossa Senhora teve mais filhos. Seria por aí? A gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente está falando que isso é um pecado assim contra o Espírito Santo. Mas o que que é? O que que a igreja traz na teologia? Você negar um artigo de fé, você nega a fé toda. Entendeu? Então, qualquer dogma de fé que a pessoa negar, ela está indo contra toda a verdade revelada. Então, por exemplo, é bom a gente tentar colocar uma situação aqui, o porquê que a pessoa age assim, entendeu? Porque, por exemplo, se ela não teve estudo, não teve, ela simplesmente ela não sabe o que está agindo nela, no sentido daquilo que foi falado sobre Nossa Senhora e tal. Então, a gente tem que tomar um pouco cuidado, porque senão a gente coloca numa régua todas as pessoas que falam mal contra Nossa Senhora sobre um artigo. Então, nem tudo é pecado contra o Espírito Santo, mas tem alguns que é. Igual, por exemplo, quando o pessoal fala que Nossa Senhora é o demônio, que não sei o quê. Então, aí depende da gravidade para poder a gente caracterizar um pecado contra o Espírito Santo. Se vai maliciosamente contra o dogma da fé, ou se é por ignorância, por fraqueza, assim, a pessoa não tem capacidade intelectual para saber Não do caiu a ficha ainda. A pessoa não tem capacidade intelectual para saber do que se trata aquilo de fé. Está falando porque os outros repetiram e tal. Talvez ela está aderindo àquilo porque foi repetição dos outros. Então ela não tem consciência da coisa ali. Porque para ser um pecado, precisa ter plena consciência. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque senão a gente coloca assim, quem falou mal de Nossa Senhora pecando contra o Espírito Santo. Não, não é assim. Precisa ter bem plena consciência do que você está falando. Agora, uma pessoa que estuda o catecismo e tudo, é católico, sabe que o que a igreja, sabe a posição da igreja em relação a Nossa Senhora e tal, e mesmo assim fala, não acredito não. A mesma coisa contra o aborto, por exemplo. A pessoa sabe que tomar anticoncepcional e tal, tá desenhado tudo isso aí. E mesmo assim, a pessoa, porque isso não é só falar, a pessoa é católica e o faz conscientemente, né? Tem pessoas também que faz, por exemplo, aquela operação, eu não sei como é que chama, que faz a operação na mulher, esqueci. Não laqueadura. Ah, sim. Então, é diferente de uma pessoa que... Por isso que eu vou na consciência. É grave? Mas uma pessoa que não tem consciência, que é católica, mas isso não foi explicado certo para ela, não tem consciência, só é aquela católica de IBGE, ela não tem consciência. Depois ela toma consciência, vai e se confessa. O pecado foi perdoado. Agora é bem diferente
de uma pessoa igual nós aqui, que somos instruídos, que já tem doutrina católica, que é teóloga, e a mulher do teólogo, a mulher de quem é pregador e tal, ela tem plena consciência, ela vai e faz isso aqui. Aí é diferente. Você está entendendo? Então, tudo vai da consciência da verdade que você tem, no sentido de conhecimento dela. Entendeu? Não dá para reguar todo mundo na mesma linha. Então, o mesmo pecado, esse pecado é um pecado sério, um pecado mortal, né? Só que vai da consciência da pessoa sobre aquilo lá. Né? Lógico que se a pessoa morrer naquele pecado ali, se ela não confessou, ela está complicada a situação dela. Mas muito mais culpável aí entra na questão do pecado contra o Espírito Santo, quando você tem plena consciência que aquilo é uma verdade de fé e você mesmo assim delibera, o faz e permanece naquilo ali. A ponto de às vezes até espalhar, divulgar e defender, que aí Porque entra um pouco a heresia. Porque assim, você tendo plena consciência e você fazer um ato e depois você se arrepender, isso também não é pecado contra o Espírito Santo. O pecado é você ter plena consciência, fazer e continuar insistindo, negando a verdade, que não é pecado. Você Então, coloca a sua própria verdade acima da verdade revelada. É isso. É negar a verdade constantemente. Porque se você fez só o ato, mesmo você tendo todo o estudo, todo o conhecimento do dogma, você fez o ato, você feriu o dogma. Porém, você se arrependeu. A gente tem sempre que caracterizar o conhecimento, a ciência da verdade e o arrependimento. Porque se você não se arrepende, vamos fazer o contrário disso, né? Você comete o ato e você começa a ficar com remorso igual o Judas. Você acha, nossa, eu cometi aqui, eu fiz laqueadura na mulher, né? Fiz laqueadura, Deus não vai me perdoar, Deus não vai me perdoar. Aí entra no mesmo negócio do desespero. Entendeu? Por isso que Santo Tomás caracteriza os três, porque um ali está meio ligado com o outro, entendeu? Um vai puxando o outro, eles estão igual, você nega a verdade, você entra em desespero, você nega a verdade, você fica com presunção, ou você entra em desespero, eles atuam junto ali, entendeu? Vamos pelo da graça. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma pessoa que Deus deu a graça de alguns carismas, isso às vezes até é comum no meio dos irmãos. Nossa, fulano tem um carisma de cura e libertação, né? A gente vê a vida que ele leva, então assim, o Espírito Santo age na vida dele lá, por que não age na minha? Por que eu também não tenho o carisma de cura e libertação? Aí tem essa coisa, às vezes eu posso até desejar ter também esse carisma, mas aí a inveja já vai além disso, é igual às vezes, eu olho uma casa, nossa, eu quero ter uma casa dessa, queria ter uma casa dessa. Mas eu querer não é o problema. O problema é eu desejar que o meu irmão não tenha. Talvez por mesmo jeito da graça. Eu gostaria também de ter esse carisma. Mas eu fico incomodado e revoltado querendo que esse irmão não tenha. É porque a inveja, ela é uma tristeza do bem do outro. A definição teológica dela, ela é um movimento de tristeza em relação ao que o outro tem de bem. A inveja é isso. Você tem uma certa inclinação, uma tristeza porque ela, na verdade, sim, olhando para a gente entender esse pecado aqui contra o Espírito Santo, a gente precisa entender o vício da inveja, que é o vício que atua na paixão, né? A paixão desordenada da inveja. Ela é um movimento desordenado, né? Você tem uma tristeza pelo bem do outro. Quando você vê o outro bem, aquilo te causa tristeza, porque você tem inveja do que ele tem ou do que ele é. Então é mais ou menos isso aqui. O pecado contra o Espírito Santo é quando você vê a graça de Deus crescendo no outro e você quer que isso não aconteça. Entendeu? Você quer que o outro não cresça em graça, que a graça de Deus não cresça no outro. Então, não é só o vício lá, ele deixa você triste, né? Aqui o pecado você pode começar a fazer atos para que o outro seja difamado e tal, para que ele não tenha a graça de Deus. Você vai lutar para que o reino de Deus não seja construído na vida do outro. O vício é só interno. Você vê o outro, o desejo é interno, isso te corrói internamente.
Esse aqui também te corrói internamente, mas ele é em relação, não é só ao outro, é em relação à graça de Deus. E aí o seu movimento é de fazer o que for possível para aquilo não... Então é um movimento da graça atuando. Você é contra, na verdade, não é contra o outro. É a graça que atua no outro. O vício da inveja é em relação ao bem que o outro tem. Que pode ser graça, pode ser uma pessoa, pode ser bens, pode ser o que for. No caso aqui, contra o Espírito Santo, é a graça. Inveja dos bens da graça. Que é o quê? A graça santificante, os dons do Espírito Santo, as virtudes. Então, não é posses, bem, celular, casa. Aqui é contra, inveja, você fica triste pela ação do Espírito na alma daquela pessoa. Ou seja, aquela pessoa está se santificando, não é nem a questão de carisma e tal, é a ação da graça, do reino de Deus na vida da pessoa, ela se santificando. E o pecado contra o Espírito Santo é não querer que isso aconteça, não querer que a pessoa seja santa, que a graça atue nela. A questão do carisma ainda está nos bens secundários, né? Ainda está na questão de bem externo. Eu queria ter aquilo que ela tem, porque carisma é uma coisa que a pessoa tem. A graça é a própria atuação do Espírito na alma das pessoas. Então, o pecado contra o Espírito, todos eles têm essa característica. Eles sempre lutam contra a graça, contra a santificação na alma. O desespero é isso. Eu não acredito que a graça de Deus pode, a bondade de Deus pode fazer isso. Né? A presunção é isso. Eu presumo que eu não preciso da graça. Entendeu? A contra-verdade é isso, porque é a graça que eleva as faculdades e mostra a verdade. Do mesmo jeito, a inveja, você não quer que a graça, né, se expanda na alma das pessoas. Do mesmo jeito, o quinto, que é a impenitência, você não renuncia à graça. Eu não quero a graça. E a obstinação no mal já é a total repulsa da graça. Então, os pecados com o Espírito Santo, nós poderíamos falar que são pecados contra a ação da graça santificando o homem. Então, é um paralelo que a gente poderia falar também. Uma pessoa que está ali no leito de morte, ali, está agonizando ali, e recebe uma oportunidade de como se fosse uma chance que Deus está dando, porque essa pessoa não perdoou o filho em vida. Vamos supor, o filho ou a esposa, e guarda, leva isso. E ela está ali no leito de morte, tendo uma chance de perdoar, mas aí ela fala assim, olha, eu posso morrer e ir para o inferno, mas eu não perdoo meu filho. Ela teve uma chance ali, mas mesmo assim, na hora da morte, consciente, ela diz, não, eu prefiro isso do que isso, porque eu não vou pedir perdão por isso aqui, não vou me arrepender. Isso é a impenitência, é a quinto. Por quê? Porque o que é o arrependimento? O arrependimento, se for contrição perfeita, a graça infunde de novo na alma. E se você... É importante a gente prestar atenção aqui, ó. Se você pedir perdão para a pessoa, não, quero pedir perdão, quero perdoar a pessoa e tal, mas você não recebeu os sacramentos, não adiantou nada aquilo ali, porque a gente precisa entender que a gente precisa da graça. O sacramento da confissão confere a graça. Por isso que a gente chama os padres, para quando a pessoa está na hora da morte, a pessoa ir lá se confessar ou receber a unção dos enfermos. Porque se só você tiver com a consciência pesada e falar, olha, eu quero pedir perdão, ou eu quero perdoar tal pessoa. Beleza, mas isso não te garante a graça. O que te garante a graça são os sacramentos. Então, a impenitência final, ela poderia ser infundida a graça se a pessoa se arrependesse, mas tivesse um arrependimento, uma contrição perfeita. Se ela faz esse ato de contrição perfeita na hora da morte, né, bem na hora da morte, antes um pouquinho, ela tem um ato de contrição perfeita. O que é um ato de contrição perfeita? Um arrependimento pleno de tudo. Esse arrependimento, no ato de contrição, tem um livrinho que se chama Contrição Perfeita. Ele parte do amor. Por isso que a graça infunde. Então, para essa pessoa perdoar fulano de tal, ela deveria ter um arrependimento perfeito, uma contrição perfeita, que aí ela levaria ela a perdoar. Não é só falar, eu quero perdoar, eu vou morrer e tal, porque senão você vai pedir perdão pelo desespero. Você entendeu? Aí, para você pedir perdão sem ser perfeito, aí você precisava de um padre, porque você arrependeu de uma forma imperfeita, que é o quê?
que é a contrição, a gente chama isso de atrição, que é só, você está só com medo de ir para o inferno, você arrependeu, mas se o padre te confessar lá, aí a graça é infundida de você, aí a graça faz o trabalho. Aí sim, não peca contra o Porque Espírito Santo. vem a graça sacramental, né? Vem da graça sacramental. A mesma coisa é a unção dos enfermos. Ela também infunde a graça. Então, se a pessoa se arrependeu, mas não teve o sacramento e o padre deu a unção dos enfermos, a graça foi infundida na pessoa e os pecados foram perdoados. Mas para essa pessoa ela não pecar contra o Espírito Santo, ela deveria ter uma condição perfeita. Essa condição perfeita, ela própria infunde a graça na alma. Então, quando a pessoa fala que não vai perdoar, ela já está obstinada do mal. Não tem, eu vou Que pro seria céu. o último agora. Um Seria exemplo o do último. A impenitência para a obstinação tá. Os dois estão batendo na porta ali um do outro. Por exemplo, vamos pegar aqui pra gente fechar. Eu sou uma pessoa, vamos supor, sou uma pessoa casada. Procuro, tô dentro da igreja, sirvo, busco viver os mandamentos, tudo, mas tem um vício ali que eu não consigo largar. Vou dar um exemplo aqui. Homem tem muito isso. Eu não consigo abandonar a pornografia. Seja casado ou solteiro, vamos pegar uma pessoa casada. Ele pode até não trair a mulher de maneira assim explícita de estar com outra, mas ele não consegue largar vídeos, pornografia e, consequentemente, a masturbação. Ele sabe que é pecado, ele está na igreja, ele é católico e tudo, mas ele fala assim, olha, eu dou conta de tudo, mas isso aqui eu gosto. Isso aqui eu me sinto bem, me faz feliz, eu não vou largar. Não sei o que vai acontecer comigo, mas isso aqui eu não quero largar, eu não quero. Se obstinou. Se ele só faz tudo isso e fala, eu não dou conta, aí não é obstinação. Agora você fala, eu quero e não quero o bem. Eu quero o mal. Ele está obstinado naquilo. Então, a obstinação é essa fixação naquele mal ali, que é o do antes, né? Uma impenitência. Ele está tão fixado naquilo que a diferença é isso. Você podia pedir perdão e você não quer. Eu delibero, eu quero o mal. E aí o mal fica obstinado, fica fixado. Por isso que os dois estão perto. Então ele fica fixado naquilo ali e não está nem aí. Aí comete sacrilégio, aí comunga daquele jeito, aí Vira bagunça. Aí vira bagunça, então. Ou seja, eu não dou conta, mas eu gostaria de dar conta. Então é um pecado mortal que pela confissão tem arrependimento. Agora, eu quero continuar nisso, porque isso me dá prazer e me faz feliz. Aí já muda Aí é a história. maldade, aí já é a maquinação do mal, maliciosamente, e ferindo a dignidade do espírito. Porque qual que é o problema? Não é a fixação, não é o ato de você fazer, se masturbar ou ter pornografia. Não é o ato. O problema é a fixação no mal. Porque a fixação no mal, ele não dá espaço, lembra do campo de força ali? campo de força para proteger? A fixação no mal de tal forma que a graça não tem por onde entrar. Não tem por onde entrar. Então, essa fixação no mal, não, eu gosto, eu quero, ela não tem nenhuma intenção do bem. Só de pensar de largar, eu quero o mal, eu quero ficar nisso aqui. Então, isso é uma obstinação, uma fixação no mal. E assim, só para deixar o povo também um pouco mais apreensivo e correr para a confissão, né? Achei que isso era para ficar mais tranquilo. Não, é o seguinte, não, mas é sério isso. Um pouco de escatologia para a pessoa entender. No dia do juízo particular, nossa alma vai se separar do corpo. E quando a nossa alma se separar do corpo, a nossa inteligência, pela iluminação de Deus, né? Nós vamos encontrar com Deus, que é a sabedoria, vamos encontrar com Jesus. Na hora que a gente encontrar com Jesus, Ele vai iluminar a nossa inteligência e nós vamos ver todo o mal que nós procuramos e também todo o bem. É como se fosse uma balança. Então, por que a gente se confessa? Por isso que eu estou falando da confissão. Se eu fiz 5 coisas más, que são pecados mortais, e eu confessei delas, esses pecados, os atos de confissão foram destruir os pecados. Então, na hora que Jesus mostrar para mim essas coisas más, ele vai mostrar na mesma hora a destruição delas. Então, eu não tenho nada para grudar em mim. Aí eu só tenho o bem para grudar.
Então, a separação da alma do corpo vai fixar em nós tanto o bem e o mal. Só que na hora que o mal vai fixar, se eu me confessei, não tem como pegar, porque ele for apagado, aí vai fixar só o bem. E é por isso que uma alma vai ser condenada na mesma hora direto ao inferno, porque se ela tivesse fixado no mal, aqui, se ela tiver praticado coisas más, todo o mal que ela praticou vai fixar na alma dela, que não tem jeito de tirar. E o que nós chamamos isso? É o fechamento da psicologia humana. O homem se fecha, ele não tem como crescer, não tem como mudar mais. Na teologia nós chamamos isso de imutabilidade da alma. A alma não vai nem para frente nem para trás. O que ela fez de bom gruda nela. O que ela fez de mal gruda nela. Aí essas duas coisas se opõem. Se o que você fez de bom, que eu não estou falando de atos bons, estou falando de vida espiritual. Você fala, eu ajudei o cachorrinho ali, eu tirei um gato da árvore, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua. Não estou falando disso. Eu estou falando de atos de amor a Deus. Quantas vezes você confessou? Quantas vezes você comungou Jesus na Eucaristia? Quantas vezes você rezou? É disso que eu estou falando. Quantas vezes você foi humilde? Quantas vezes você foi justo? Quantas vezes você foi prudente? Então, essas coisas é que são a bondade de Deus na alma. É por isso que a maldade é contra o Espírito Santo. Então, se você foi juntando um monte de maldade, você acha, eu não cometi nada disso aqui. Não tem problema. Se for juntando um monte de maldade, no juízo final, no juízo particular, se essas maldades suas foram mais do que as confissões do bem, elas se juntam e se tornam a obstinação, que é o pecado contra o Espírito Santo. Então, o que a gente tem que fazer? Ter uma vida de confissão, ter só uma vida sacramental. Então, não estou falando isso para deixar as pessoas desesperadas. Pelo contrário, eu estou falando que agora é o tempo da misericórdia. O que é a misericórdia de Deus? É o amor de Deus nessa miséria nossa que nós somos. Então, agora que é o tempo da misericórdia, porque no dia que nós morrermos, entra o tempo do juízo. Deus vem julgar. O tempo do juízo é o julgamento particular e o julgamento final, no dia do julgamento final. Então, bom, estamos chegando ao fim. Eu vou assistir esse podcast novamente, né? Foi muito rico, né? O Espírito Santo com certeza agiu, esclareceu bastante, porque é um tema que realmente se a gente não tiver pronto para ouvir, e se a gente tiver consciência do que realmente esse tema traz de verdade, a gente pode até cair no desespero sem entender que está caindo no desespero. Então, muitas pessoas ficam assim apavoradas por pensar, nossa, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Então, o encontro de hoje deu para mostrar que não é questão de um ato de pecado, né? É muito mais do que só a questão de um ato de pecado, né? Então, se hoje você que está nos assistindo, de alguma forma, o seu coração deseja Deus, você quer as coisas boas, você quer a vida da graça, então fique tranquilo que você não está vivendo numa forma desses 6 aí, não é isso? É só se arrepender, fazer os 5 passos do arrependimento e tal, faz uma investigação, faz uma meditação e vai para a confissão. Tem uma prática sacramental, tranquilo, né? Não fica colocando coisa onde não tem, né? É lógico que a coisa é grave e tal, mas não é pecado contra o Espírito Santo. É pecado quando você vai deixando de ter a vida sacramental. Você vai deixando, vai se obstinando, vai deixando. Agora, quem está na prática sacramental, está tranquilo. Tranquilo. E próximo tema, né, vai estar ligado com esse, que a gente vai falar um pouquinho sobre escrúpulo, tibieza e a divina misericórdia. Você tem algum recado, alguma consideração final antes de a gente encerrar? Não, só peço assim para as pessoas ter assim uma assiduidade na vida com Deus, né? Então, são 3 coisas que eu queria te indicar, né? Tanto para os catequistas também, muitos vão ver aqui, e também os catequizandos, né? Tem uma vida séria sacramental, né? 3 sacramentos, as pessoas que já são batizadas, mas o sacramento da confissão e da Eucaristia, sabe? Tentem participar da missa dignamente e tem uma vida de oração. Então, são essas 3 coisas. Sacramento, né, da confissão, da Eucaristia e uma vida de oração constante. Então, fazendo essas 3 coisas, você
cai fora do pecado contra o Espírito Santo, né? Você fica no estado de graça. Então a gente tem que lutar. Essa é a nossa luta espiritual. Receitinha de bolo. Rezar, confessar e comungar. Rezar, confessar e comungar. Mas no geral é assim, ó. A gente pode rezar para confessar, mas no geral, para você ter imunidade contra o mal, você confessa, você comunga, aí você reza para você não perder não cair. Você pode prestar atenção. Quando você cai, é quando você começa a deixar de rezar. Aí você cai. Então não é que você tem que, só vou rezar depois que eu... Não, você tem que rezar toda hora. Mas a oração, você pode prestar atenção, você só cai em pecado mortal e tal, quando você começa a afrouxar na oração, que é o que nós vamos estudar depois, que vamos falar da tibieza, né? A tibieza é que faz a gente voltar para trás. Que benção. Obrigado mais uma vez, Ronaldo, por estar conosco, né? E só já fazendo a deixa aí, ele vai estar conosco também, né? Para falar sobre o escrúpulo, a tibieza e a divina misericórdia. Bom, consideração final, lembrando também, se você puder, dê uma olhadinha sobre essa devoção da divina misericórdia, no que Jesus deixou ali para Santa Faustina. No Diário de Santa Faustina, né, Jesus fala lá pra gente que talvez seja a última grande chance que ele deixou para a humanidade, porque ele sabia que o mundo ia chegar onde já está e que a gente iria precisar de qualquer forma dessa misericórdia. Ele fala assim, olha, se agarrem na minha divina misericórdia. Então é isso. Segura essa divina misericórdia, busca essa misericórdia divina, consciente de que essa misericórdia, né, para não entrar na presunção, ela necessita do nosso esforço também. Tem que ter a nossa colaboração. Então, jamais duvide da misericórdia divina e jamais duvide também da justiça divina. Então, é sempre cai, levanta, segue em frente. Cai, levanta e segue em frente. Nunca pare, nunca deixe de caminhar e nunca duvide de que se você caindo, você pode ser levantado. Então, obrigado por vocês estarem conosco, né? E esperamos vocês no próximo encontro, no próximo tema, que será sobre escrúpulo, tibieza e a divina misericórdia. Até mais, fiquem com Deus. Magnificat